Olá, bom dia. São 6h02. O programa A Notícia de Frente começando agora. Mudou o mês, 1º de fevereiro, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos falar do senador Wellington Fagundes, que entra com representação no Ministério Público Federal contra a Rota Oeste. Tem alerta vermelho, superlotação em UTIs aqui de Mato Grosso. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, bom dia para você, Daniel, seja bem-vindo. Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber Lima, engravatado mais uma vez. Muito estilo, que é isso? Bom dia a você que nos assiste, fim de janeiro, começamos fevereiro hoje também com chuva. Acho que a previsão é essa, né? Que o mês continue chuvoso até a chegada das águas de março. É isso aí, as águas de março que vão fechar o verão. Enquanto isso, o Kleber Lima numa nova versão. Olha, até rimou, Kleber Lima, né? Engravatado. Isso quer dizer o quê? Peraí, você vai concorrer às eleições? Poxa, Kleber Lima, nova versão, onde é que tá a rima? Eu falei, as águas de março fechando o verão e o Kleber Lima aqui, entendeu? Com uma nova versão. Agora deu. Verão, entendi. Entendeu? Ó, deu uma rimadinha aí, viu? Muito bom dia para você, Luciana Gavilha. Muito bom dia, Daniel Petengil. E um bom dia especial para você que nos honra com a sua qualificada audiência. Que venha fevereiro. Que venha fevereiro, olha aí, a chuvarada continua. No caminho para cá, estava garoando bastante, né? E me chama a atenção, gente, a quantidade de buracos. E olha que eu passei para chegar aqui apenas por 2 avenidas principais. Se as avenidas estão com buracos, eu fico imaginando a pavimentação nos bairros. Exato, e o que está complicando muito é isso. Quando chove bastante, há aquelas poças d'água ali, você não vê, consegue ver o buraco que está embaixo. Muitos motoristas são traídos por isso, né? Acabam caindo ali nessas crateras ali, e aí o veículo é que sofre, né, realmente. Então, mais cuidado aí, porque os buracos também acabam colaborando, infelizmente, para acidentes, viu, Kleber Lima? Você não estava aqui, estava viajando e muitos acidentes ocorreram nesse período, viu? Justamente por conta de buracos, inclusive um buraco imenso foi aberto na semana passada, bem pertinho de um shopping na Avenida Miguel Sutil. Você não faz ideia do fuzuê, da quantidade de veículos que tiveram os pneus rasgados, veículos danificados, por pouco uma tragédia não aconteceu, viu? Sem falar nos buracos abertos pela Águas Cuiabá, que não são mais fechados. Alguma coisa aconteceu nessa relação da Águas Cuiabá com a prefeitura, que a Águas parou de cavucar a cidade, mas também parou de tapar os buracos que ela mesmo cavucava. Assim. Então, tem alguns caminhos que eu passo para chegar na minha casa, ou chegar em outros pontos que eu costumo ir, que assim já virou rotina, o buraco já está para fazer aniversário. Atenção aí, prefeitura, Águas Cuiabá. Vamos dar jeito no corpo, né? Mas agora uma nota padrão, né? Assim que terminar o período das chuvas, as obras de reparo serão feitas. Será que é essa nota? Então por que não esperou a chuva acabar para fazer o buraco? Pois é. Mas aí é o trabalho preventivo, né? Devia ter acelerado e fechado todas as obras abertas justamente para esse período agora chuvoso. Luciana, nós 3 aqui tiramos uma semaninha de férias em janeiro. A gente foi para lugares diferentes. Vocês viram essa quantidade de buraco nas outras cidades? Eu não vi. Para onde eu fui, e chove todo dia. Então, assim, a chuva só atrapalha a prefeitura a trabalhar em Cuiabá, em Várzea Grande. No resto do Brasil não atrapalha. E naquelas cidades onde chove a maior parte do tempo e você não tem essa buraqueira. Então, assim, desculpa, é pretexto para não fazer o que é obrigação do poder público fazer. Não tem essa desculpa de... Não está caindo dilúvio aqui para impedir um caminhão de ir ali e tapar esses buracos. É desleixo. Alguma coisa aconteceu em Cuiabá na virada do ano que os serviços públicos e a manutenção viária degradaram imensamente. Os canteiros não estão sendo podados. Tá então, assim, é culpa da chuva? É culpa da chuva que o mato cresce mais rápido. Pelo amor de Deus, né? Está com ar de abandono. Ontem eu passei do início até o final da Avenida Arquimedes Pereira Lima e parecia assim que a área do Cochipó está completamente abandonada. É uma discriminação, vou dizer essa palavra aqui, porque é exatamente isso que é a percepção, viu? O mato está tão alto e ali tem acesso à rodovia. Existe um fluxo de veículos pesados e coloca em risco a vida daquelas pessoas que passam ali com carro de passeio, porque você já não tem mais visão para fazer uma conversão, para você seguir, você não sabe se você
fique atento na pavimentação por conta dos buracos, se você presta atenção porque o mato está alto, a visibilidade atrapalha, e aí nada é feito. O problema é crônico, toda essa época do ano acontece isso, né? Realmente, não sei por que o poder público não presta atenção, né? Ou se planeja melhor para resolver esse problema, e estamos aí, Cuiabá todo esburacado. O que me intriga é porque nas duas pastas de obras e de serviços urbanos, que é a Limpurb, nós temos 2 excelentes secretários, que fizeram a diferença, inclusive, na gestão Emanuel Pinheiro, o Estopa desde a gestão Mauro Mendes, nos serviços públicos, agora na obras, e o Vander Lúcio, que estava na obras e agora está na Limpurb. São secretários que já mostraram que são muito capazes. A suspeita que eu tenho é que é algum problema nos contratos. Aí de não pagamento, alguma coisa, porque não são os secretários que pegam a foice, a enxada e saem cuidando da cidade, né? Eles contratam, a maioria desses serviços, inclusive, é terceirizado. E aí, algo a ser investigado, né? E explicado. O prefeito Emanuel Pinheiro tinha tecido inúmeras críticas. Assim que voltou à administração, porque o Estopa já tinha comentado a respeito das obras, da má qualidade das obras por parte da concessionária de águas. Inclusive. De águas. Exatamente. Você lembra a palavrão que ele falou? Falava forte. Ele não poupou aqui palavras, né? Não fez nenhum tipo de controle, não, naquilo que ia dizer a respeito. Depois veio o prefeito também e acabou endossando o parecer. Talvez aí, não sei o que foi que aconteceu, mas tem algo, viu, Kleber Lima? Mas não resolveu, Não né? resolveu, e a gente tem que continuar cobrando a realização desse processo de uma forma muito mais rápida. E vamos combinar, né? O papel de xingar é nosso, do povo. O papel de xingar é nosso, é do povo, de reclamar. Quem tem que resolver, o papel do gestor público é resolver. Sim. Porque xingar nós já fazemos, isso aí não precisamos de mais ninguém para xingar, não, né? Tá certo, gente, olha só, vamos porque tem um outro parlamentar bravo, viu? E eu vou falar agora de alguém que é até muito diplomático, o senador Wellington Fagundes, que fez uma representação no Ministério Público Federal contra a concessionária Rota Oeste. Mas quem vai trazer para a gente todos os detalhes agora, ao vivo, é o repórter José Porto. Olá, bom dia para você, Porto. Quero até ver se você está pegando uma garoa aí, o local que você está da capital, até para trazer algumas imagens para a gente desse tempinho e falar melhor sobre esse pedido do senador Wellington Fagundes para o Ministério Público Federal em relação à Rota Oeste. Já temos aí, gente, imagens do repórter José Porto? Temos sim, olá, Porto. Tá pegando garoa aí, né, querido? Conta pra gente onde você está, a situação aí da pista, porque estávamos falando aqui de buracos, mas conta pra gente a situação aí também dessa representação do senador. Bom dia para você e para sua equipe. Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber, Daniel, Petengil. Nas imagens do Jean, a gente vai mostrar que nós estamos bem no Parque das Águas. No momento parou de chover, Luciana. A chuva deu uma trégua, né? E nós já estamos aqui um pouco mais tranquilos quanto a isso. O céu está abrindo, né? Há uma possibilidade ainda de chuva durante o dia na capital, mas está tranquila a situação, né? A preocupação mesmo está lá no Congresso Nacional com esse pedido, né, do senador mato-grossense Wellington Fagundes, do PL, ele que é o presidente da Frente Parlamentar de Infraestrutura e Logística do Congresso, né? Justamente sobre isso, né? O próprio senador diz que já há pelo menos 3 anos vem questionando, né, fazendo uma gestão junto à concessionária Rota do Oeste sobre investimentos, sobre o que ela vem realizando nesta rodovia na BR-163, né, que foi privatizada 850 quilômetros de Sinop, no norte do estado, até a fronteira com o Mato Grosso do Sul, ali do lado do município de Sonora. E depois de um certo tempo, houve ali uma melhora básica, mas na realidade o que a concessionária prometeu nunca foi entregue para os mato-grossenses. E quando falamos da BR-163, Luciana, falamos do principal corredor de soja, do maior, né, canal de escoamento, da maior produção de grãos do país. E até hoje continua nessa história. O que acontece é que, já no ano passado, a Rota do Oeste fez aí um movimento, né, para uma devolução amigável da concessão da rodovia para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, o próprio governo federal, porque ela não estaria em condições de fazer os investimentos necessários. Só que agora a situação se complica ainda mais porque
A Rota do Oeste tem várias dívidas que ela contrapôs de financiamentos. Para você ter ideia, são 6 bancos credores. A maioria do Brasil, mas tem banco internacional, tem um banco americano também nessa história. O que acontece? Bancos não brincam em serviço, né? Eles têm uma cláusula vinculante de contrato com a Rota do Oeste, em que todo o dinheiro que é arrecadado pelo usuário que paga os pedágios, esse dinheiro vai para os bancos que têm créditos com a concessionária. E, por outro lado, a concessionária não está fazendo o reparo devido na rodovia, que em vários trechos já apresenta, inclusive, buracos e vem aí afetando a própria segurança dos usuários. O que o senador Wellington Fagundes está propondo ao Ministério Público Federal? Que entre com uma ação para sequestrar esse dinheiro que é pago pelos pedágios até hoje, pelos usuários que passam pela rodovia, para que esse dinheiro sirva de fato para investimento na pista, para a recuperação e manutenção da pista. Por outro lado, a Rota do Oeste divulgou uma nota afirmando que esse dinheiro é utilizado devido aos custos que ela teve de manutenção na rodovia nos últimos 2 anos. Mas é claro que a equipe do senador no Congresso, né, da Frente Parlamentar de Infraestrutura e Logística, colocou, né, alguns documentos junto a esse pedido para o Ministério Público. E só para vocês terem uma ideia, a Frente Parlamentar do Congresso descobriu que a arrecadação, por exemplo, de 2020 da Rota do Oeste, com o pagamento de pedágios, foi de 525 milhões de reais. Do mesmo período, a concessionária gastou 175 milhões para as suas despesas de manutenção. Ou seja, sobraram aí mais de 42 milhões de reais. Para a concessionária, de alguma maneira, essa arrecadação vem tendo um saldo positivo. E a justificativa não seria plausível para essa história toda agora. A concessionária quer devolver a rodovia para o governo federal, não quer mais assumir o ônus de manutenção, mas continua arrecadando o pedágio. E esse dinheiro vai para quem? Para os bancos que são credores da Rota do Oeste. O usuário, o contribuinte, aquele que usa a rodovia e que precisa dessa rodovia, ficou esquecido dessa história. Ou seja, ele paga, o dinheiro vai para um banco, mas a rodovia está hoje, inclusive, sem manutenção. É uma briga boa que a gente espera aí na Justiça. Vale lembrar a vocês aí também que essa rodovia, né, a BR-163, ela é sempre um grande problema para o Mato Grosso. Nunca aparece uma solução, a duplicação dela muito pouca, não houve duplicação prometida pela Rota do Oeste. E, por outro lado, é claro que essa rodovia também já virou aí sempre promessa política, né? Já elegeu muitos políticos em nível estadual, federal. Há sempre uma promessa de alguém que vai resolver a BR-163. Chega as eleições, passa as eleições e a classe produtora de Mato Grosso continua pagando muito caro no frete. E quem mora na região norte de Mato Grosso, ali a partir já de Nova Mutum, Lucas, Sorriso, Sinop, sempre convive com uma história de tragédia e morte nessa rodovia, porque ela não comporta nem 1/3 de toda a demanda que ela tem de hoje em Mato Grosso. Vamos torcer que essa ação aí tenha frutos, né? Porque a situação se complica cada vez mais agora, inclusive com esse risco da falta de manutenção da BR-163. Voltamos ao estúdio com vocês. Obrigada pelas informações, Porto. Olha só, eu vou até reiterar aqui algumas informações que ele trouxe para a gente, porque ali na BR-163, 70% de toda a produção, a gigante produção de Mato Grosso passa por este traçado. E existem informações, eu diria até um certo aqui, sem sentido sobre a Rota Oeste. Por que, Daniel, e por que, Kleber Lima? Eu gostaria que vocês dois pensassem comigo. Olha só, de acordo com a planilha apresentada pelo senador Wellington Fagundes ao Ministério Público Federal, o problema não existe crise na arrecadação com a arrecadação do pedágio. Muito pelo contrário, viu? No ano de 2019, foram mais de 500 milhões. Pois é, um incremento superior a 26 milhões. Só que qual é o problema? A Rota Oeste estaria com dificuldades financeiras, a gente sabe da situação, e esse recurso, ao invés de ser aplicado, ou a grande parte dele ser aplicado na rodovia, vai para o banco para quitar as dívidas da Rota Oeste. E aí a Rota Oeste depois emitiu uma nota dizendo o seguinte, que não, que ela investe tudo aquilo que é arrecadado para a concessão, para a melhoria desse trecho. Se isso for verdade, por que de forma amigável, Kleber Lima, a Rota Oeste disse o seguinte, olha, vamos fazer algo amigável, eu vou devolver aqui
os 850 quilômetros a gente não quer mais. E aí, se é lucrativa, se ela realmente investe, por que ela teria já oferecido em devolver parte desse trecho? Faz sentido? Esse é um problema crônico, não faz nenhum sentido o usuário da rodovia, o motorista de carro de passeio, o motorista de caminhão, pagar para andar no buraco. Aí não faz sentido. De 30 centímetros, viu? Se for para andar no buraco, deixasse como estava, pelo menos não pagava nada. Ia gastar dinheiro só com conserto do pneu, né? Então, assim, é uma pena porque a concessão vinha dando resultados. Nós tínhamos comentado isso aqui já no ano passado, especialmente aqui no trecho de Cuiabá-Rondonópolis, que as duplicações já estavam praticamente 100% realizadas, né? Já no trecho Cuiabá-Sinop, não, né? Muitos trechos ainda por fazer e os trechos que foram duplicados, a maior parte deles ainda na fase pré-concessão. Chama atenção também o interesse repentino do senador Wellington por um problema que é crônico. Aliás, o senador Wellington era o rei da infraestrutura em Mato Grosso, quando ele mandava no DENIT. Mandou no DENIT durante décadas, né? Então, ele sabia tudo de infraestrutura. Depois que ele perdeu o DENIT, no governo Jair Bolsonaro, ele meio que abandonou o setor e agora, de repente, não mais que de repente, na medida em que se aproxima a eleição, ele volta a se interessar por esse problema. Tomara que o interesse não passe e que ele possa usar hoje a relação que ele tem com o governo federal para trazer benefício concreto, objetivo para o setor de infraestrutura de Mato Grosso, especialmente para a BR-163. Tem uma notícia aqui no Jornal A Gazeta que por causa da privatização, inclusive, a BR-163 fica de fora. A notícia é: recuperação das BRs dispõe de apenas 6,4% do necessário. Recuperação de estradas federais danificadas pelas chuvas em Mato Grosso tem crédito de 27 milhões junto ao Ministério da Infraestrutura. O valor equivale a 6,4% dos 418 milhões programados pelo Ministério para atender a 14 estados brasileiros. As rodovias em Mato Grosso que vão receber essa merreca, 24 milhões para esse setor, é muito pouco dinheiro, são a BR-174 entre Castanheira, Juruena e Colniza, a BR-158 no trecho que passa pela terra indígena Marauate-Sede e a BR-242 na região de Nova Biratã. Pois é, Luciano, o grande problema da concessão da Rota Oeste foi justamente ter atrasado ou não ter cumprido o que estava planejado no trecho da BR-163 setor norte, que é o principal para o escoamento da produção agrícola mato-grossense, né? Então, todas aquelas cidades no entorno ali se desenvolveram bastante, então Mutum, Lucas, Sorriso, Sinop, aguardavam com ansiedade que houvesse uma duplicação até para poder se encaixar, né, no futuro aí de toda a região norte, que vai ser marcado pela ferrovia lá de Miritituba até Sinop, né, a Ferrogrão, né, que vai ser feita ali. E com uma malha viária adequada, a situação melhoraria muito mais para o desenvolvimento inteiro do estado de Mato Grosso, né? Mas realmente, falando da parte política, essa bandeira aí contra a concessionária e a forma como ela vem atuando vem sendo empunhada mais pelo senador Carlos Fávaro, né? E agora o Wellington também entra nessa jogada. A gente espera que haja uma solução rápida para isso. Há essa intenção da concessionária de devolver o trecho importantíssimo para o Estado, para o DENIT, para o governo federal, mas isso está meio travado e o que realmente não faz sentido é o usuário da rodovia pagar um pedágio para o dinheiro e para o banco, né? Para que não seja investido ali em manutenção e melhorias na própria rodovia. Isso realmente vai explicar isso para o profissional do volante ou para você que precisa se deslocar frequentemente a trabalho ou a passeio para a região norte do estado. Você está pagando o pedágio para o dinheiro ir para o banco. Isso é complicado. Olha só, e é interessante a gente fazer um paralelo aqui, que não é com uma margem apertada
o recebimento do pedágio, não. De acordo aqui com o relatório apresentado ainda pelo senador, a Rota Oeste, ela arrecada 3 vezes mais do que ela investe. Kleber Lima, você que tem empresa também, e você, Daniel, que acompanha muito de perto também o mercado econômico, dificilmente hoje você faz com que uma empresa te dê 3 vezes mais lucro do que você tem que pagar de contas, Kleber Lima, é verdade? Quando você fala, não, eu faturo 3 vezes mais do que as minhas despesas, opa, a saúde financeira da sua empresa, então está garantida, ela está bem. Então, não é uma justificativa para falar da falta de investimentos, porque ela está arrecadando 3 vezes mais do que investe. Então, é injusto com o Mato Grossense, não cumpre com o contrato estabelecido. O saldo é positivo, né? Altamente Muito positivo. E as dívidas não são necessariamente da operação, né? Porque a Rota Oeste é um consórcio. Então, aí a gente está pagando a dívida dos outros de problemas que não guardam nenhuma relação conosco, nem convosco. Tá certo, gente. Olha, vamos continuar acompanhando de perto aqui, porque ainda é preciso que haja a resposta da manifestação do senador, né, o Wellington Fagundes. O Ministério Público precisa fazer, no caso, então, né, dar a resposta. Bom, gente, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque tem outro aspecto também delicado aqui em Mato Grosso, assustando muita gente, viu? É que, novamente, Kleber Lima e Daniel, o alerta vermelho acendeu. E eu estou falando em relação às UTIs para a Covid-19. A disseminação continua em massa, muitas pessoas não completaram o ciclo de imunização e o resultado é realmente a ocupação maior dos leitos de UTIs. Vamos então ouvir as declarações do secretário de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, a respeito das UTIs? Bom dia também a você que acompanha a notícia de frente nesta terça-feira. O que chama a atenção é que nos últimos dias o governo de Mato Grosso tem criado leitos para pacientes com Covid, tanto de UTI quanto de enfermaria. Mas o que a gente percebe é que, apesar da criação dessas novas vagas, estão faltando leitos. Sobre isso, a gente conversa agora com o secretário de Estado de Saúde. Gilberto, o que está acontecendo que, mesmo o Estado criando leitos, principalmente de UTI, eles estão faltando? Bom dia. Bom, primeiro não estão faltando, né? Nós não colapsamos ainda por falta de leito de UTI, não tem fila de espera de paciente com leito de UTI Covid. Eu já disse recentemente que a infecção nova, a nova variante, ela vai numa velocidade de 100 km por hora. E a capacidade estatal de criar novos leitos de UTI vai a 10 por hora. Né? É muito complexo você ter instalações, equipamentos, pessoal, no momento de pandemia disponível para você com a velocidade implementando os leitos. Mas nós estamos fazendo esse trabalho. Já criamos mais de 100 novos leitos já no mês de janeiro. Na próxima quarta-feira nós colocamos mais leitos de UTI dentro da nossa rede de regulação e vamos continuar paulatinamente avançando e abrindo os leitos de acordo com a demanda da população. O que é triste é que parece que a população não entendeu ainda que a pandemia não acabou, né? Nesse momento em que nós precisamos que as pessoas busquem a vacina, que é o melhor remédio para evitar a internação, nós temos aí na faixa etária de 60 a 90 anos, 178 mil pessoas que não foram tomar a dose de reforço. E essas são as pessoas, os primeiros que foram vacinados e que a imunidade foi perdendo a sua eficácia com a vacina. Por isso foi criada uma dose de reforço. Se não tivesse necessidade da dose de reforço, ela não tinha sido criada. Então, a conclamação da população para vir aos postos fazer a dose de reforço. A maioria dos óbitos que estão acontecendo nesse momento está nessa faixa etária que não finalizaram o esquema completo de vacinação e precisam fazer a dose de reforço. E para alguns, que são os imunossuprimidos, já a quarta dose de reforço, a segunda dose de reforço, que é a quarta dose. No caso das crianças, tem poucas vagas também de leito de UTI. O que está acontecendo nessa faixa etária? Como disse, a Ômicron, ela infecta com maior velocidade. Então, quanto maior o número de pessoas infectadas, inclusive das crianças, vai ter aquele percentual que varia de 3% a 5% que vai demandar por uma hospitalização. No caso da vacinação das crianças, para não chegar à necessidade de demandar por uma unidade hospitalar, eu informo a toda a população de Mato Grosso que existe nos municípios, já hoje, autorização e eles têm dose suficiente para vacinar todas as crianças do estado de Mato Grosso. Basta agora fazer uma força-tarefa e convencimento da população.
né, porque já há vacina disponível, já chegou também no Ministério da Saúde a Coronavac, e o estoque de vacinas que já tinham nos municípios são suficientes para vacinar toda a nossa população infantil, pelo menos com a primeira dose. E aí há necessidade de melhorar a estratégia de vacinação dessa população. Obrigado, secretário, pela entrevista aqui na Notícia de Frente. É com vocês aí no estúdio. Um bom dia. Bom dia, Antônio Carlos Silva. Olha, só para que você possa entender direitinho essa situação, esse alerta vermelho, é o seguinte: em Mato Grosso tem um total de 16 hospitais com leitos de UTIs. Desses 16 hospitais, 7 já estão superlotados, já não tem mais leitos de UTIs, por isso que existe esse alerta vermelho. E nas unidades que ainda sobram vagas, ou seja, em 11 hospitais, pelo menos a taxa de ocupação já passou de 86%. Eu vou até citar aqui, trazer para vocês os nomes dos municípios em que acendeu já o alerta vermelho, que não há mais vagas. Olha só, estão com as UTIs totalmente ocupadas: o Hospital Universitário Júlio Miller, o Hospital Vale do Guaporé, em Pontes de Lacerda, o Hospital Regional de Cáceres, o Hospital Municipal Arlete Deise, em Tangará da Serra, o Hospital Municipal Milton Pessoa, em Barra do Garças, e o Pronto-Socorro de Cuiabá. E a situação é mais grave no Hospital Regional de Sinop, onde os atendimentos estão além da capacidade. São 10 leitos de UTI, porém a unidade atende atualmente 20 casos graves de Covid. Entre os 16 hospitais, a situação só é tranquila no Hospital Regional de Nova Mutum, que tem 30% dos leitos de UTI ocupados. O restante dos hospitais está sob alerta, com mais de 70% de ocupação. Então, gente, a situação é essa, muito preocupante, viu? E aí vai um outro alerta, e que o próprio secretário trouxe: 50% das pessoas acima de 60 anos não completaram a imunização, Kleber, não querem se vacinar. E o secretário fez um alerta: olha, as vagas, elas são ocupadas na maioria por pessoas que não completaram o ciclo de imunização, que já tem alguma comorbidade, que tem idade avançada, e acaba trazendo esse cenário, esse alerta vermelho. É triste, né? A gente ter que lidar com esse tipo de negacionismo de pessoas vulneráveis, né? Então o apelo que fica é aos familiares, aos filhos, aos netos, quem sabe os netos, né? Que estão mais propícios. O Daniel acabou de contar aqui pra gente, nos bastidores, que a filhinha dele ontem ficou feliz de ter sido imunizada. Talvez os netos consigam convencer os avós da necessidade da vacina. É isso aí, até porque, Daniel, me chamou muita atenção uma declaração aí do secretário. Ele disse: olha, a formação de um leito de UTI, porque é muito burocrático, tem que fazer o pedido, a solicitação ao Ministério da Saúde, e o secretário deu até a velocidade com que isso ocorre, 10 por hora. A gente queria pelo menos a 100, mas isso não acontece, sabemos da morosidade muitas vezes. E quem está precisando de um leito de UTI não tem esse tempo todo para esperar, não. Lembrando que, pelos números atualizados, Mato Grosso atingiu 62% da vacinação completa ontem, né, na segunda-feira. Não é um índice seguro, né, e deveria estar mais, acima de 70%, chegando a 75%, 80%. Aí sim o resultado começa a aparecer melhor. E realmente é um reflexo direto das pessoas que abandonaram o esquema vacinal ou decidiram não se vacinar. Elas são a grande maioria das que estão internadas, sim. Aí, se alguém questiona, mas as pessoas que têm até 3 doses que estão internadas, quase todas são idosos e com doenças pré-existentes já também crônicas, né? Então, gente, realmente não tem milagre. A vacina está salvando vidas. As pessoas que decidiram não se vacinar estão colocando a própria vida em risco e a dos outros também, porque estão circulando por aí, estão espalhando o vírus. E o resultado são as UTIs novamente lotadas. A gente, em fevereiro, né? Vamos lembrar que lá em novembro os índices haviam caído muito lá para baixo, tanto que até o centro de triagem foi fechado, os leitos de UTIs foram desmobilizados. Veio a Ômicron e, junto com a Ômicron também, a resistência de muita gente a se vacinar. Então, o Brasil está pagando um preço alto por conta dessas pessoas que decidiram ignorar, né, o processo de imunização. Muito bem, gente. Olha, e o tempo está avançando, são 6 horas e 32 minutos. E agora eu vou abrir espaço aqui para você que tanto caprichou na sua mensagem.
Vamos então à primeira desta manhã, já com aquilo que você acabou de falar aqui, viu, Daniel? A imunização da sua filha, incentivando o mesmo, e uma foto linda. Olha só, quero aqui render minha homenagem e felicitação à minha filha, Thaís Bolognese Aragão, por continuar assim, como seu velho pai, acreditando na eficácia da ciência e cuidando do futuro de nossos pequenos. Maria Clara, Luiz Miguel e o Hector. Olha, muito obrigada, viu, por essa foto linda, por essa mensagem aqui. O Luiz Miguel e o Hector parece que são gêmeos. Sim, parece. Realmente, que legal. Pode ser, não tenho essa certeza não. Diria que não, viu, Kleber? Será? Tô um aqui um pouquinho mais telespectador magrinho, nos menorzinho. Vamos lá então. Eu acho que não. Bom, vamos lá. Olha Mesma só essa roupinha, mesmo mensagem. tamanho. Bom, vamos ver. Ela está assistindo a gente. Pode responder aqui, por favor, viu? Olha, tem uma mensagem que me preocupa muito, é essa daqui, gente. Bom dia. Se vacina valesse alguma coisa, não era para ter nenhum internado. Acabamos de explicar essa situação, né? Eu citei aqui fora do ar um dado do Hospital Ronaldo Gazola, do Rio de Janeiro, onde existe o maior número de leitos de Covid do país, numa única unidade, são mais de 420, né? A diretoria fez um levantamento. 95% das pessoas que estão internadas lá ou não se vacinaram ou estão com o esquema de vacinal incompleto. Os outros 5% são idosos com doenças crônicas pré-existentes, já se vacinaram, mas por conta da saúde debilitada estão nessa situação. Então a vacina sim está salvando vidas e a grande, esmagadora maioria de quem está padecendo, né, nas unidades são de pessoas que não se vacinaram. Olha, muito bem, eu respeito todas as opiniões, é importante a gente receber ainda mensagens como esta. É claro que eu gostaria de ter um conteúdo diferente, porque a gente precisa acreditar na ciência, na eficácia da vacina, porque todos precisamos fazer a nossa parte. Mas isso ainda revela que mesmo com os especialistas do mundo todo explicando sobre a eficácia, a eficiência e a segurança da vacina, ainda tem pessoas que acreditam na desinformação. E os especialistas estão dizendo, olha, a humanidade só está viva por conta das vacinas. Vamos aqui relembrar o quanto outras doenças, outras pandemias já nos afetaram, e as vacinas existem justamente para isso, para trazer uma segurança biológica, fortalecer o nosso sistema imunológico, viu? E aí vou lembrar também, reiterando o que o Daniel disse, sobre o número de mortes, caiu de forma drástica, ainda bem, graças a Deus e graças à ciência, por conta da imunização, do processo de imunização. Mas é preciso cumprir com o ciclo, porque vou lembrar aqui da Ômicron, a sublinhagem dela, Kleber e Daniel, ela está contaminando em uma velocidade muito maior. Ainda bem que ela não é tão letal como as outras variantes, mas ela já tem aí um dado de que uma pessoa pode contaminar até 7 pessoas. Essa é mais ou menos a conta, uma média, viu? Luciana, você é muito boazinha, porque se sou eu aí no seu lugar, eu nem li esse tipo de mensagem aí. Não dava nem moral para esse tipo, porque isso é um desserviço que ele faz. Então que ele fique com o desserviço dele só para ele, não dá vazão para esse tipo de estupidez, eu acho. Estupidez. Talvez seja... Nem sei quem é que está falando. Não estou criticando sim, a pessoa que falou, mas é o que ela está defendendo. Isso é estupidez, né? E aí eu faço ainda a questão, Kleber, de trazer porque é uma tentativa de convencimento, de falar para essas pessoas, por favor, pesquisem. Se você ainda tem dúvidas sobre as principais fontes de informação, pesquise, faça você, então, o seu trabalho individual de tentar entender melhor todo o processo de imunização. Esse tipo de pessoa, infelizmente, ele não está em dúvida. Ele já formou uma convicção, ele é contra. Eu não olho para cima, ele vai ficar olhando para baixo até cair o meteoro na cabeça dele. Tomara que não caia. Eu peço a Deus que proteja, inclusive, essas pessoas negacionistas. Né? Não, eu peço a Deus que proteja. Mas o problema, né, mesmo, Luciana, é que elas colocam as outras pessoas que se cuidem disso. Eu já não estou mais preocupado com o negacionista. Eu estou preocupado com as pessoas que se tornam vulneráveis por causa do negacionista. Exatamente. Esse é o problema. Exatamente. Mas enquanto isso, olha só, eu estou até aqui olhando outras mensagens. Enquanto a gente está discutindo aqui essa questão do negacionismo, a gente continua recebendo inúmeras outras aqui, como essa, olha, fotos de crianças se imunizando, as famílias celebrando, os gêmeos Natanael e Damares e sua irmã Maria Elizabeth acreditam na ciência. E tem algo que eu faço questão de fazer. Outros gêmeos aí?
Esse é o outro, a gente não sabe ainda, né? Esse aqui são os gêmeos Natanael e Damares, viu? Acredito que ela já tenha respondido aqui, estou procurando entre muitas mensagens, viu? Nome de ministra, que inclusive esteve aqui, né? Sim, esteve aqui. Damares, sim. Exatamente. Mas eu já fiquei um pouco mais animado, porque ontem eu fui vacinar minha filha na Unic Beira-Rio, que é o ponto de referência à vacinação infantil, e pela facilidade como eu cheguei, fui entrando ali na universidade, vixe, não tem ninguém. Mas quando eu ingressei ali no espaço reservado mesmo, a triagem e também a vacinação, tinha bastante gente, eu peguei a senha 18, né, tive que esperar um pouco, e assim, a partir das 8 da manhã eu vi que muita gente começou a chegar com os filhos, então acho que as pessoas estão tomando mais consciência e a gente espera que decole de uma forma definitiva essa imunização para as crianças, né? É isso aí, gente. Deixa eu abrir mais aqui espaço para as mensagens. A gente acaba, você viu, né? A gente acaba falando a respeito do seu conteúdo, porque é importante para a gente. Vamos lá. Bom dia, Luciana. Você está de parabéns. Isso mesmo, opinião, independente qual seja. Isso é jornalismo. Olha só, Kleber, há médicos, cientistas não favoráveis à vacina. Isso é muito difícil para jornalista falar com precisão. Olha, mas tem a grande maioria que da ciência é defensora sim da imunização. O que existe, eu vou dizer aqui de forma aberta, alguns médicos preferem que, por exemplo, a vacinação de crianças, que crianças que tenham comorbidades sejam imunizadas. Praticamente esse é o entendimento de quase todos. E que as crianças que não tenham comorbidades, talvez não seja tão ideal assim, não necessário. Não é a minha opinião, é a opinião de alguns especialistas, da mesma forma em que existe um número ainda maior de médicos, de cientistas que dizem o seguinte: por favor, imunizem as crianças, elas também estão morrendo com o Covid-19. Nós temos aqui números no país de que crianças e adolescentes de 0 a 19 anos somam mais de 3 mil mortes, não é Sim. isso, Daniel? E aí quando se perde uma vida, uma criança para a Covid-19, é algo terrível e se pode ser evitado. A vacina é uma alternativa. Vou lembrar aqui, Kleber Lima, que as crianças, graças a Deus, elas conseguem ter uma resposta imunológica muito melhor. Ou seja, o agravo dela é menor do que nos adultos, por isso elas morrem menos. Mas diante de tantas variantes, de sublinhagem, a gente, infelizmente, está noticiando também mortes de crianças. É isso aí, elas não estão imunes e eu reitero aqui, se dependesse do meu critério, não dava mais vazão para esses comentários puramente negacionistas. Se a pessoa está em dúvida, ok, vamos fazer o esforço e é nosso papel como jornalista, a gente não precisa ser especialista em nada, porque a gente corre atrás de informações para poder compartilhar com o público. Com certeza. Né? Então a gente acaba tendo uma visão panorâmica, não de especialista, mas uma visão panorâmica com os prós e contras de cada situação que a gente relata aqui. O problema é quando a pessoa, que também não é especialista, do outro lado, forma uma convicção que prejudica o coletivo. E aí é nosso papel também de condenar isso. Eu já falei, se depender, a sorte sua é que não depende de mim, a Luciana é mais boazinha do que eu. Se fosse comigo, tolerância zero com um negacionista. Vamos lá, gente. Bom dia. É um roubo, cobrança de pedágio em Mato Grosso. Pensamos pequeno, em outros estados são quadruplicados. É isso, é verdade mesmo, viu? Aqui pensamos em duplicação, que nem isso é garantido. Existe grupo político por trás da Rota do Oeste? Pois é, né? Onde passa grande parte da produção agrícola, nós temos aqui rodovias da era de 50, de 60, né, Daniel? Exatamente. E outros estados, é bem verdade isso mesmo, é uma outra realidade. Parece um universo paralelo, viu, Kleber? A falta de infraestrutura aqui, mesmo com a duplicação, mesmo com a melhoria da malha viária, tudo bem, ela é importante, mas está muito aquém do que Mato Grosso precisa. E merece. E merece. Porque o que Mato Grosso contribui, né, com a balança comercial brasileira, com a nossa produção de grãos, deveria ser tratado como prioridade. E não é. Né? Esse ministro aí, o Tarcísio, veio aqui, fez uma onda aí, uma ola, uma fusarca e de concreto que é bom, zero. Ele veio várias vezes aqui, né? Apresentou projetos, vamos recuperar tal rodovia, projeto para tal BR, mas até agora só no papel. Zero, só conversa fiada. Para isso nós já temos políticos nossos, não precisa vir de fora, para vir aqui contar a lorota, né?
Kleber Lima, eu preciso te informar Hoje o eu tô- placar. Você perdeu, eu ganhei. Não são gêmeos, viu? O pai não acabou são? de responder aqui, ó. Eles não são gêmeos. Luiz Miguel tem 7 anos e Hector tem 5 anos. Olha, do Meu mesmo nome é tamanho, Aragão, o papai orgulhoso desta família. Parabéns, É papai. isso aí. Parabéns, Um abraço. papai. Gente, olha só, eu preciso ir para um rápido intervalo. O tempo avança, 6 horas e 42 minutos. Vamos ficar então com imagens do trânsito daqui de Cuiabá. Já temos aí para que avenida nós vamos mostrar para você, para saber como está a movimentação. Fomos diretamente ali para a Avenida Miguel Sutil. Olha, e tá chovendo, gente, tá garoando, a pista tá molhada. Vai com muito mais cuidado. E daqui a pouquinho voltamos com muito mais.